Então nós teremos 3 momentos durante os próximos 3 domingos que nós vamos pensar um pouco na vida desse homem que Deus levantou para que pudesse marcar a sua geração, e ele fez isso de forma graciosa e de forma profunda. Eu queria pedir às crianças que fizessem um desenho, e o desenho é muito fácil, o desenho de hoje. O desenho é, na verdade, uma arca. Então imagine na sua mente, você que já ouviu a história de Noé, eu queria que você desenhasse uma arca. E eu queria que você desenhasse essa arca pensando no tamanho dessa arca para que pudesse caber o tanto de animais como coube. E eu queria que você, enquanto estivesse desenhando, também pensasse em um fato. Hoje, qual é então o nosso meio de salvação? A arca foi o meio de salvação para o mundo ali dos tempos de Noé. E hoje, qual é o meio de salvação? Então, hoje você vai desenhar a arca e você vai desenhar também o meio, algo que representa o meio de salvação nos dias de hoje. O mundo não vai terminar mais em água, mas esse mundo vai terminar. Um dia esse mundo vai acabar. E quais serão, ou qual será o meio de salvação? Então, depois fique com essa pergunta e aí você conversa então com os seus pais, ok? Nós vamos então para a leitura de Gênesis capítulo de número 6, do versículo 5 até o versículo de número 22. Gênesis capítulo de número 6, do versículo de número 5 até o versículo de número 22. Acompanhe a leitura, por gentileza. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento.
Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, a Tua palavra mais uma vez foi lida e será exposta nessa manhã. Nós reconhecemos a nossa limitação de entendermos a grandeza da Tua revelação. Mesmo o Senhor se acomodando e falando em uma linguagem tão comum a nós, o Senhor é tão grande, os Teus planos, os Teus propósitos são tão imensos que mesmo assim nós temos dificuldades de entender. Por isso, Pai, nós precisamos sempre e somente da intervenção do Teu Espírito Santo nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra. Por isso nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor trabalhe em nós através do Teu Espírito Santo, que Ele possa desvendar os nossos olhos para que nós venhamos a contemplar as maravilhas da Tua lei. E diante da Tua graça e da nossa pecaminosidade, nós venhamos nos render ao Senhor em fé. E venhamos adorar o Teu nome e viver para a glória do Senhor. Nós te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu estava lendo como é mais ou menos a rotina de um país onde há maremotos ou tsunamis. E como o governo e aquilo que nós chamamos aqui de defesa civil trabalha na prevenção de mortes nesses países onde a iminência de tufões é tão grande. E uma das coisas que me chamou a atenção é que há, na verdade, uma grande pesquisa anterior para tentar prever esses incidentes e assim alertar a tempo hábil a população a fim de que eles tenham condições de se transportarem para lugares seguros. E alguns países da Europa e outros até mesmo até da América do Norte, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito comum. E as pessoas, elas estão tão temerosas com esses desastres naturais, e elas estão tão preocupadas com isso, que quando o alerta é dado, logo elas correm para um lugar seguro. E há então uma espécie de grande preocupação com essas mensagens. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que estava aqui na iminência daquilo que foi talvez, ou com certeza, o maior desastre natural, o dilúvio. Quando nós olhamos essa história, nós percebemos e vemos que os alertas foram dados. E não foi apenas uma vez, duas vezes, na verdade, foi por anos e mais anos. Durante todo o período que Noé estava a construir a arca, ele falava sobre aquilo que Deus ia fazer. E nós lemos a história e vemos que isso foi por longos anos. Alguns dizem, e nós podemos entender que isso talvez seja essa grande verdade, mais de 100 anos. Mas as pessoas não deram a mínima para essa mensagem. E a razão pela qual isso aconteceu era exatamente pela maneira como o povo estava vivendo. O texto que nós acabamos de ler diz que a maneira como aquele povo estava vivendo era de tal corrupção que eles davam a mínima para a voz de Deus. Então, tomado por isso, Deus resolve então destruir a terra. E nessa nossa mensagem de hoje, nesse primeiro sermão dessa série, eu queria falar a vocês sobre 3 coisas. A primeira delas, eu queria falar sobre um povo corrompido. E eu queria mostrar o tamanho, a extensão e a profundidade dessa corrupção.
Em segundo lugar, eu queria mostrar como Deus, no meio dessa corrupção, age de forma graciosa. E depois eu queria falar de um grande exemplo de fé que foi Noé. Então vamos à primeira parte do nosso texto. E eu queria que você levasse os seus olhos para o versículo de número 5, que está aqui projetado. Observe o que o narrador, Moisés, que escreveu esse texto, nos afirma. Ele diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu queria chamar a sua atenção nesse versículo para algumas expressões, ou algumas palavras, e as primeiras são essas. Observe que o texto diz que Deus viu a perversidade do povo. A palavra viu, que aparece aí, esse verbo, ele traz-nos a ideia de uma análise profunda. Não é que um dia Deus estava lá do céu, sem muito o que fazer, e ele olha para a terra e ele vê a corrupção na terra. Não, não é isso que acontece. A palavra que aparece aí, o verbo que aparece aí, traz-nos a ideia de uma análise profunda que Deus fez. E essa análise toma como base duas coisas: a maneira como ele criou todas as coisas e a maneira como todas as coisas estavam no presente mundo de Noé. Se nós lermos Gênesis capítulo de número 1, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas. E quando ele termina a sua criação, ele diz que essa criação era muito boa. Mas agora aqui está Deus olhando novamente para a terra. E ele diz que a maldade reina. Aquilo que era bom, que ele criou, agora se tornou totalmente má a sua criação. Por isso que o texto nos diz que tinha aumentado e muito a inclinação do coração. Ou seja, todo o desígnio do coração, toda a inclinação do coração, agora era usado para o mal. Como nós já falamos aqui em um outro momento, quando Deus criou a mim e a você, quando Deus criou cada um de nós, Ele criou-nos com o nosso coração inclinado para Ele. No entanto, o pecado fez com que o nosso coração se desviasse da presença de Deus. Por isso, o que nós temos aqui, na verdade, é um paradoxo entre a maneira como nós somos criados, ou a maneira como aqueles que viviam no tempo de Noé foram criados, e a maneira como eles estavam vivendo. E Deus diz: eu os criei bons, era muito boa a minha criação. No entanto, agora vocês só fazem o mal. E observe vocês que ele vai nos falar de como esse mal era profundo. Observe que ele diz assim que o mal, a maldade, a perversidade, ela tinha aumentado na terra. Ou seja, a extensão dessa maldade, ela é agora enorme. Não é uma maldade que está apenas fechada em uma vila, que faz parte de um vilarejo, que faz parte de uma cidade, não. De norte a sul, de leste a oeste, por todos os cantos da terra, a única coisa que reina é a maldade, é a perversidade. A queda de Adão, que já tinha sido evidenciada na maneira de viver, e no episódio de Caim com Abel, agora toma proporções universais. E a maldade se torna totalmente generalizada. E observe vocês como essa maldade, além de ser grande, além de ter uma extensão enorme, ela era também muito profunda. O texto nos diz o seguinte: o texto diz que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou seja, no mais profundo do ser humano, no âmago do ser humano,
onde reside as emoções, onde reside a própria vida, a maldade se alastrou de tal maneira que tudo que advinha daí, tudo que fluía do seu coração, era sempre, e observe a ideia de constância, e somente para o mal. Além de ser algo constante, o autor nos diz que não havia lugar para o bem. Tudo que eles faziam era unicamente para o mal. Não havia sequer um espaço para se fazer o bem. O texto nos diz então que essa maldade, ela agora se tornou muito profunda. Então, se Adão conheceu o bem e o mal, essa geração conhecia apenas o mal. Não havia lugar para o bem. E aí, o autor vai nos dizer então, vai nos apresentar os efeitos externos dessa maldade que já tinha se internalizado de forma profunda, já tinha sido internalizada de forma profunda no seu coração. E aí ele vai apresentar tudo isso que nós encontramos no livro de Gênesis, nesse período pré-diluviano. Casamentos baseados na luxúria, um tempo de poligamia, governos ímpios, a violência prevalecia, o assassinato era predominante, as pessoas tinham perdido o respeito à imagem de Deus no homem, os homens eram corruptos, era uma época de apostasia, a palavra de Deus era totalmente rejeitada, como nós veremos, por exemplo, na nossa última exposição dessa série, e reinava então somente o mal. Diz-nos o texto que a perversidade era tão profunda que Deus se arrependeu de ter criado todas as coisas. Observe só o que vai nos apresentar então no texto aí. Diz o texto assim: então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que a palavra arrependeu-se é aquilo que nós tecnicamente chamamos de antropopatismo. A palavra antropos significa homem e patismo vem da ideia de sentimentos. Então, aqui nós temos uma descrição de Deus sendo descrito por meio de sentimentos humanos. Calvino tinha uma ideia sobre a teologia da revelação, algo que ficou clássico na teologia da revelação, que é o termo acomodação. Calvino dizia que Deus é tão grande, é tão imenso, é tão infinito, que nós não teremos nenhuma condição de entendermos sequer um pouquinho do seu ser e dos seus planos e dos seus propósitos. Só que ele queria tanto se revelar a nós, ele queria tanto se dar a conhecer a nós, que ele se acomoda à nossa linguagem. Sabe quando você quer conversar com uma criança, que você se abaixa no nível da criança, e você fala com essa criança, às vezes até usando palavras e termos infantis, às vezes até tomando para si questões lúdicas, para que ela possa entender aquilo que você quer dizer. Sabe quando uma criança, por exemplo, vai em uma aula da escola dominical e você quer apresentar as verdades de Deus, e você então pega essas verdades e coloca em uma linguagem acessível a essas crianças. Isso é uma espécie de acomodação. E Calvino dizia então que Deus, ele queria tanto se comunicar conosco, que ele então se acomoda à maneira de nós entendermos. Então, quando nós vimos Deus, por exemplo, a Bíblia descrevendo coisas como a tristeza de Deus, a ira de Deus, a alegria de Deus, isso são sentimentos que nós temos como seres humanos. Por exemplo, uma outra ideia que nós vemos aí de acomodação é exatamente o termo coração, que é agora Deus sendo descrito com partes humanas. Deus não tem coração no sentido físico da palavra. Mas como que nós entendemos que alguém ficou triste profundamente? Nós dizemos assim: olha, o que você fez partiu o meu coração. O que você fez penetrou no mais profundo do meu coração.
Então aqui, Moisés, que é o narrador dessa história, ele apresenta então a maldade do ser humano mexendo no mais profundo ser de Deus. E Deus então fica totalmente ou profundamente triste com isso. É claro que você não pode pensar que Deus não sabia que isso ia acontecer. É claro que você não pode pensar que Deus tinha um plano e de repente agora, por causa da maldade do homem, ele mudou de plano e assumiu agora um outro plano, um plano B. Não! Nós não entendemos, mas tudo isso faz parte dos decretos eternos de Deus. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. O que Moisés quer que nós entendamos aqui é que a maldade do ser humano era uma maldade tão profunda, mas tão grande, que ele então se entristece de forma profunda com essa maldade. Só que ele então traz o seu juízo sobre a terra. Ele diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Deus então traz um profundo juízo sobre esse povo. E aqui nós aprendemos pelo menos duas coisas que eu queria apenas aplicar a vocês agora, antes de nós darmos continuidade ao nosso sermão. A primeira delas é que nós olhamos para o mundo que nós vivemos e nós vemos que não há muita diferença entre os tempos de Noé e os nossos tempos. A maldade continua generalizada. Não é só nas favelas do Rio de Janeiro que tem violência. A violência está na porta da sua casa. A violência está até mesmo dentro do seu condomínio. A maldade de fato tem tomado cada vez mais proporções universais, globais. E nós olhamos para tudo isso, e a primeira coisa que pode vir à nossa mente é que as coisas estão fora de controle. Eu queria que você entendesse a primeira coisa, que Deus está vendo todas as coisas. Alguém lá em cima. Alguém que vê todas as coisas. Daniel, no capítulo de número 5, quando ele tem a sua visão, e ele vê então uma frase escrita, e a frase que está escrita é Mene, Mene, Tekel, Parsim. E então ele pega e ele traz a tradução do significado daquilo para o povo da sua época. E ele diz então: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, ou Pérez, dividido foi o teu reino, dado aos medos e aos persas. E a mensagem que Daniel então vai trazer é a seguinte: aos líderes, ao povo da sua época: Deus tem visto toda a maldade do coração de vocês. Deus tem pesado tudo isso na balança. E Deus tem achado muita coisa em falta. E agora então, Deus vai trazer juízo sobre essas coisas. Então não pense vocês que não existe alguém lá em cima olhando para a nossa nação, olhando para o que os políticos têm feito com a nossa nação. Deus está vendo. E Ele vai pesar todas as coisas na balança. E Ele vai trazer juízo. A segunda coisa é que nós precisamos ver tudo o que acontece no mundo dentro da soberania de Deus e do juízo de Deus. Por essa razão, não é por acaso que nós ouvimos falar muitas vezes de nação invadindo outra nação a fim de produzir guerra. Não é por acaso que nós vemos tantos terremotos. Não é por acaso que nós vemos incêndios florestais. Não é por acaso que a seca reina em tantos lugares, fazendo murchar milhares de hectares de terras agrícolas. Não é por acaso que epidemias, mais epidemias, assolam o mundo que nós vivemos. Tudo isso é para que nós entendamos o alerta de Deus, a advertência vinda do Criador. Arrependam-se, porque o juízo está próximo.
Arrependa-se, porque o julgamento está chegando. Deus vê todas as coisas. Deus vê a maldade do coração dos seres humanos, inclusive a maldade do nosso coração. E Ele vai pesar todas as coisas. E aquilo que estiver em falta, Ele vai cobrar. Mas uma coisa que chama a minha atenção nesse texto é o fato de que Deus, no meio de toda essa calamidade, desse caos, Deus olha para um homem, para uma família e, consequentemente, para mim e para você. Observe agora o que diz o versículo de número 8. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou, como diz uma outra tradução, que Noé achou graça aos olhos do Senhor, ou diante do Senhor. É a primeira vez que a palavra graça aparece nas Escrituras. O termo benevolência pode ser traduzido como graça. E esse é um termo que na língua hebraica traz o sentido de alguém se dobrando ou se inclinando para outra pessoa. Ou ainda, uma pessoa sendo objeto de uma disposição favorável. O que nós vemos aqui é Deus olhando para o céu e vendo a Noé. E muitas vezes as pessoas, quando leem a história de Noé, quando olham para a história do dilúvio, as pessoas veem o versículo de número 9, divorciado do versículo de número 8. Observe vocês que no versículo de número 9, o narrador nos diz o seguinte: essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E as pessoas então olham para esse versículo e elas dizem aqui, assim, está aí a razão pela qual Deus escolheu a Noé e sua família. No meio desse mundo ímpio, havia alguém que era justo. E Deus ia destruir tudo. Mas Deus olha então para Noé e diz assim, não, existe um justo. E esse justo é Noé. Então, ao invés de destruir tudo, eu vou preservar a Noé e a sua família. E ainda vou fazer mais. Eu vou preservar e vou refazer novamente esse mundo. O versículo de número 9 não pode ser lido divorciado do versículo de número 8. Na verdade, o versículo de número 9 é uma consequência direta do versículo de número 8. Na verdade, Deus age de graça para com Noé. E porque Deus age de graça para com Noé, Deus o torna justo e íntegro e o faz andar com ele. E é interessante nós observarmos isso, como a graça de Deus ela é grandiosa. E ela age de nós de duas maneiras. Isso está extremamente claro, explícito na vida de Noé. Ainda no início desse mês, ou no meio desse mês, não lembro ao certo, eu tive um módulo no mestrado que eu estou fazendo lá no Mackenzie com o Dr. Eber, o pai. E ele falou uma ilustração que eu achei muito interessante. Talvez ele já tenha dito, ou você já tenha ouvido dele, ou do Eber agora filho. Mas ele falou uma coisa que eu achei interessante, que talvez ilustra a maneira graciosa de Deus tratar a Noé e consequente conosco. Ele disse que ele era pequeno, assim, mais ou menos do tamanho das nossas crianças aqui, e ele estava brincando com aquilo que nós chamamos lá na Bahia de badoque, uns chamam de bodoque, outros lugares é estilingue, se não me engano. E ele tinha ganhado isso, ele tinha colocado então uma lata em cima de uma pedra, e ele tentava acertar a lata, só que, fraquinho como era, ele esticava, e a pedra não passava de 3 metros. E ele tentou uma vez, ele tentou 2 vezes, ele tentou 3 vezes. E ele não sabia que o pai dele estava vendo as suas tentativas. E em um determinado momento, quando ele pegou o estilingue, que ele mirou, o pai dele veio por trás dele, com a mão esquerda segurou a pedra,
com a mão direita segurou a madeira do badoque, e o pai dele então esticou com ele, o ajudou a direcionar a mira e soltou a pedra. E a pedra acertou no meio da lata. Quando isso aconteceu, ele ficou tão alegre, uma alegria tão efusiva, que ele saiu pulando, dizendo: pai, eu acertei! Pai, eu acertei! Pai, eu acertei! E aí ele disse assim: por que eu poderia dizer que eu acertei? Porque ele estava puxando a pedra, ele estava mirando na lata. Mas ele disse assim: eu não acertaria se o meu pai não tivesse me ajudado. Então, ele diz assim: assim é com nós, assim foi com Noé. Noé acertou. E a Bíblia faz uma declaração que Noé viveu, andou com Deus. E isso não foi de forma passiva. Noé foi totalmente ativo em todas as suas ações. A obediência de Noé não foi uma obediência passiva. Ele martelou por anos e mais anos. Mas ele só fez isso porque o Criador estava atrás dele, impulsionando a fazer isso. Mas como isso acontece agora em relação a Deus nos protegendo do pecado, nos livrando do pecado? E aí o Dr. Eber mais uma vez falou assim: sabe como Deus age? Deus nos segura. É como se Ele nos abraçasse por trás e nos segurasse para que nós não pequemos. E nós nos debatemos, porque nós queremos o mal, nós gostamos do mal, mas Ele nos segura. E porque Ele nos segura, é que nós não fazemos aquilo que nós desejamos fazer. É porque Ele nos segura que nós não nos tornamos semelhantes aos ímpios. É porque Deus te segura que você não é como os ímpios vivem. Você não vive como os ímpios vivem. Você não é como os ímpios. É porque Deus te segura. E a prova que é porque Deus nos segura está na história de Noé. Capítulo de número 6, a maldade reina em todos os lugares. Mas Deus segura Noé. E o segura com tanta força, de tal maneira, que Noé não se torna como um dos seus, ou um do tempo da sua época. Mas observe vocês, continue lendo a história e veja no capítulo de número 9. Deus solta Noé. E o que Noé faz com seus filhos e sua família? Besteiras e mais besteiras. Então, a graça de Deus age em nós de duas maneiras. Primeiro, a graça de Deus age em nós nos segurando para que nós não venhamos a fazer aquilo que o nosso coração quer e deseja o tempo todo fazer. A graça de Deus trabalha em nós também nos impulsionando. É como se Deus a todo tempo nos empurrasse para fazermos o bem. Ela age assim de forma especial naqueles que são eleitos. E ela age dessa maneira, de forma comum, naqueles que não são eleitos. E essa é a doutrina divulgada ou espalhada por Calvino, mas que também já encontrara alguns flashes, até mesmo antes da reforma, que é a doutrina da graça comum. Por que você acha que o mundo ainda está habitável? Por que você acha que a gente ainda consegue viver? Por que você acha que os terremotos, os maremotos e tudo que acontece no mundo não ainda o destruiu de uma vez por todas?
Porque Deus, por sua graça comum, e olha que coisa interessante, para a preservação da vida dos seus eleitos, Deus põe um pé no freio da maldade humana. Deus segura o homem para que ele não seja tão mau o quanto ele é. E Deus, de semelhante modo, empurra o homem, até mesmo o ímpio, para ser bom e fazer aquilo que é até mesmo o contrário à sua natureza. É Deus empurrando o ímpio que nós vemos tantas descobertas científicas para a melhoria da nossa vida. É Deus empurrando o ímpio que nós vemos pessoas descobrindo coisas que são boas para a humanidade inteira. Deus não apenas freia o pecado, Ele impulsiona, pisa no acelerador, para que as pessoas possam fazer coisas boas. Então o que acontece aqui é exatamente pela graça de Deus. No auge da maldade humana, Noé acha graça diante do Senhor. Deus é benevolente a Noé. E olha só que coisa interessante, eu queria chamar a sua atenção para essa estrutura que é apresentado no original. Olha só, quando Moisés vai escrever esse texto, ele usa um recurso muito comum no livro de Gênesis, e muito comum na escrita hebraica. É um recurso chamado de quiasmo. Aqui nós temos uma estrutura quiasmática. Essa estrutura, ela é feita de forma proposital para poder enfatizar o ponto principal da história. Então é como se alguém estivesse contando a história, e enquanto ele conta a história, ele quer destacar o ponto principal da história. Então os autores hebreus usavam então essa estrutura. Ela é muito comum no livro de Gênesis. No entanto, na história de Noé, ela é a maior estrutura quiasmática que tem no livro de Gênesis. O que é então a estrutura quiasmática? Pense, para uma ilustração tola, mas que vai te ajudar a entender. Pense em um hambúrguer, não precisa ser necessariamente do McDonald's. Você tem uma fatia do pão, você tem a outra fatia do pão, e no meio tem o quê? O hambúrguer. A menos que você seja como uma pessoa que eu fui visitar esses dias, ela falou, pastor, eu gosto do cachorro quente sem a salsicha. Fiquei pensando, eu falei assim, como assim? Ela falou, eu gosto demais do cachorro quente sem a salsicha. A menos que você seja essa pessoa, a parte mais importante do hambúrguer é a carne, é o hambúrguer, o próprio hambúrguer, por isso que leva até o nome. Na estrutura quiasmática é isso que acontece. Há uma relação primeiro entre todos os pontos. Observe vocês, por exemplo, lá em cima no ponto A, existe a violência e o caos na criação. Olhe cá embaixo no ponto A. Agora reina a paz, a shalom de Deus na criação. Olha o ponto B, o Senhor decide destruir a terra. Olha o ponto B embaixo, o Senhor decide manter a terra. Olha o ponto C, o Senhor dará ordem para entrar na arca. Olha o ponto C embaixo, o Senhor dará ordem para sair da arca. Ponto D, começa o dilúvio. Ponto D, as águas começam a baixar. Ponto E, aumentam as águas do dilúvio. Diminui as águas do dilúvio. E aí qual é de toda a história que começa em Gênesis capítulo de número 6 e vai até o capítulo de número 9, qual é o versículo principal dessa história? Gênesis capítulo 8, versículo 1, a parte A. Deus lembrou-se de Noé. E é interessante que na maneira de criar essa história, na maneira de escrever o enredo, Moisés deixa sempre sobre tensão se Noé com a sua família seriam destruídos também ou não. Deus resolve dar cabo na terra. E aí começa a se pensar, não, mas será que Deus vai destruir mesmo? E aí Deus então decide destruir. Deus vai chover, mas será que vai chover mesmo? E aí começa a chover, vai fazer chover. E será que vai chover mesmo? Chove. E aí Noé entra na arca. E aí as coisas vão acontecendo.
As águas começam, mas será que ele vai sobreviver? Essa arca vai ser o suficiente para não destruir? Para não ser destruída? E aí acontece. Aí no ápice então da história, Deus se lembra de Noé. A palavra lembrar aqui não é ela não traz a mesma ideia que a nossa palavra em português. Normalmente quando você fala de lembrar de alguma coisa, você de repente você lembrou, isso lhe veio à memória, algo que você tinha esquecido. Não é o que acontece aqui. Na verdade, é muito mais do que uma recordação mental de coisas esquecidas. No hebraico significa agir em cima de um compromisso anterior, de uma aliança já estabelecida. Tem a ver com o alinhamento das ações com as palavras. Tem a ver com a fidelidade de caráter. Então diz o texto que Deus se lembrou de Noé. Deus lembrou-se de Noé. Então no meio do caos, Deus age de forma graciosa. Noé não era diferente dos seus. Ele poderia também seguir o juízo de Deus, porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Mas Deus lembra de Noé, para cumprir o seu plano, de estabelecer um novo reino, que se consumará no novos céus e na nova terra. Isso traz consolo para a gente, irmãos. Observe vocês, no meio desse caos que nós vivemos, Deus, por sua fidelidade, pela aliança que tem comigo e com você, Ele constantemente se lembra de nós. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos dá seguro, Ele nos dá segurança, Ele se torna um protetor no meio desse caos que está o mundo. Constantemente Ele se lembra de nós. Ele se lembra das suas promessas. Agora eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Preste atenção nisso. A gente olha o dilúvio e pensa que foi tipo uma chuva forte, como cai sempre em São Paulo. Morei em São Paulo por 4 anos e às vezes parecia que o mundo ia se acabar em água novamente. Deus sempre trazia de volta o arco-íris para nos lembrar que isso não ia acontecer. Mas o impressionante é que a água vinha de uma vez. E em alguns lugares onde a estrutura era melhor, essa água também ela escoava rapidamente. Mas ela vinha de uma vez. E a gente pensa que a mesma coisa foi no dilúvio, né? Um dia veio o dilúvio, no outro dia Noé está lá no solzão, lá no meio do monte. Não. Na verdade, demorou muitos dias. Mas muitos dias. Foram dias e mais dias, meses e mais meses, desde quando a arca começou a subir, até ela novamente descer, pousar literalmente em terra seca. Agora pense, Noé, naquela arca com seus filhos, durante todo esse tempo. E a dúvida? Rapaz, o filho de Noé chegava para Noé e dizia: pai, 30 dias já. Pai, 2 meses. Pai, está chegando a 1 semestre. Só que, mesmo não vendo manifestações extraordinárias de Deus, Noé tinha uma certeza que Deus estava lá conduzindo todas as coisas. Às vezes a gente está passando por alguns momentos na nossa vida que nós pensamos assim: Deus se esqueceu de nós, ou Deus até nos abandonou. Eu lembro, por exemplo, quando a Laurinha começou a crescer, ela entrou em uma fase que quando nós saíamos e nós fugíamos do seu campo de visão, ela chorava desesperadamente. Nós fomos até a pediatra e ela disse assim: não, pastor, fique calmo. É porque agora ela começou a reconhecer a você. Então, quando foge do campo de visão, na cabeça dela, é como se vocês tivessem sumido. Talvez até abandonado. E a gente voltava e dizia assim: filha,
papai está aqui, eu só fui ali. Sabe por quê? Ela não entendia que nós estávamos presentes, mesmo que ela não visse. Isso nos leva a entender uma coisa sobre a história de Noé e sobre as nossas vidas. Às vezes, a ausência de Deus ela é aparente, mas ela nunca é real. A ausência de Deus, às vezes, ela é aparente, mas ela nunca é real. Porque Deus sempre está presente, conduzindo todas as coisas, e Ele é fiel com a sua aliança. Ele lembra-se do seu povo. E aí nós chegamos então à última parte do nosso sermão. Hebreus capítulo de número 7, como nós lemos, vai nos trazer uma verdade sobre Noé. Aqui nós temos uma síntese sobre toda a história de Noé no que diz respeito à sua fé. Diz assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aí então nós vimos o lado da fé, desse homem de fé que foi Noé. Um homem, na verdade, de grande fé. Não é por acaso que ele está a sua foto está lá na galeria dos grandes homens da fé. E a fé de Noé passa por algumas coisas, por acreditar naquilo que parecia inacreditável. Observe comigo assim a história, pense comigo. Primeiro, uma destruição universal. Nunca tinha acontecido isso. Segundo, o modo da destruição. Eu vou mandar chuva. Senhor, mas não chove aqui. Não cai chuva. Não, eu vou mandar chuva. E vai ser chuva tamanha para cobrir todas as coisas. Aí Deus, parece até que Deus está sendo, parece que até irônico, né? Deus manda ele construir uma arca. Mas, onde é que está o projeto? Onde é que está o projeto arquitetônico, a engenharia de tudo isso? O Senhor tem aí, Deus, pelo menos um projeto? Como que a gente vai construir isso? Ele nunca tinha visto algo semelhante. Diz o texto que os animais viriam. Mas é animais de todas as espécies. Gente, eu não sei se você já viu algum animal bravo você querendo colocar em um lugar. Não sei se eu sempre fui urbano. Minha cidade, eu sou de uma cidade urbana, eu sempre fui urbano. A Denise também é de uma cidade urbana, mas teve mais contato com a roça por causa do vô dela. Mas você não precisa ser lá muito assim, voltado para as coisas da fazenda para entender que quando, por exemplo, um burro ou um cavalo ou uma égua empaca, o negócio fica feio. Como pôr no curral? E o texto diz assim, e olha só, Noé está lidando com isso, gente. E aí Deus diz para Noé, eles vão entrar tudo. Senhor, como que vai entrar? Sim, eles vão entrar. E aí diz o texto então que esse homem, ele acredita nessas coisas. O que Deus fala parece ser loucura. As pessoas ao seu redor recebem essa mensagem como uma mensagem louca. Só que ele realmente acreditou nessas coisas. E aí o texto de Hebreus nos diz uma coisa: Noé tinha uma fé em 3D. Era uma fé em 3 dimensões. Observe só, a primeira dimensão da fé de Noé está ligado à sua mente. Diz-nos as Escrituras que ele então acredita na palavra. Ele compreende aquilo que Deus fala e ele de forma objetiva, ele acredita na palavra.
Ele acredita no que Deus disse. Só uma pausa aqui, mas é irônico a gente ver que, por exemplo, no mundo de hoje, as pessoas elas acreditam, elas querem acreditar em Deus, mas sem conhecimento de Deus. Elas dizem que têm fé, mas a fé está divorciada totalmente da revelação de Deus. É uma fé sem um objeto onde essa fé pode se basear, se alicerçar. É aquilo que nós chamamos na academia de fé na fé. Ou seja, as pessoas estão acreditando que a fé, na fé dela, vai resolver a situação. Ou seja, é uma fé que circunscreve a si mesma. Elas não acreditam em alguém, em uma pessoa. Elas acreditam que se elas acreditarem, vai acontecer. Pensa positivo. Só que a fé de Noé não é um salto no escuro. É uma fé em uma pessoa, em alguém, em uma revelação, em algo que foi dito. Então, a fé de Noé tem uma dimensão, tem a primeira dimensão da mente. Pela fé, Noé, ele compreende, avisado, diz o texto, a respeito das coisas que ainda iam acontecer. Ele acredita na palavra de Deus. A segunda dimensão da fé de Noé diz respeito ao seu coração. Porque diz assim, que essa fé criou nele o quê? Santo temor. Há muitas pessoas que dizem que têm fé, porque elas confundem depositar a sua fé em conhecer algo. E elas dizem, eu conheço a revelação, por isso eu tenho fé em Deus. Mas essas verdades reveladas não descem ao seu coração e mexem com os seus sentimentos, com a sua vida. Observe que isso criou em Noé santo temor. Isso criou em Noé, mexeu com o mais profundo do ser de Noé. Se aqueles que eram seus antepassados viviam inclinados para o mal, diz o texto que a fé produziu em Noé, no coração de Noé, uma inclinação para Deus. Mas não apenas isso, essa fé também, ela tinha uma dimensão do comportamento. Fé com obediente ação. Ele falou assim, eu vou acreditar, Senhor, então, o Senhor manda aí, derruba uma árvore grande, eu vou me abraçar nessa árvore e vou ficar aí mais de 150 dias grudado nessa árvore para salvar. O Senhor vai me salvar, eu acredito nisso. Eu acredito na tua aliança. Por mais de 100 anos ele bateu o martelo construindo a arca. Então, é uma fé obediente, é uma fé que leva à ação. E quando nós pensamos na arca, e aí por isso que eu pedi às crianças para desenharem, não é um barcozinho como a gente vê às vezes em desenhos. Olha só, a arca tinha cerca de, mais ou menos, aproximadamente 450 metros de comprimento, 75 metros de largura, mais ou menos 45 metros de altura, mais ou menos um típico edifício de 4 andares. Tinha 3 pavimentos, mais ou menos de 100 metros quadrados. Foram mais de 1 milhão de metros cúbicos de espaço. Capacidade, só para vocês terem uma ideia, de 860 vagões ferroviários. E tinha uma capacidade de cerca de 14 mil toneladas. Ele fez isso porque Deus mandou. Observe que mudou a maneira de entender. Não só foi o entendimento de Noé que mudou. Mudou também a inclinação do seu coração e a sua maneira de viver. É interessante a gente observar que muitas vezes as pessoas dizem que têm fé, mas a fé não muda a inclinação para Deus e o comportamento é o mesmo. Isso é fé em qualquer outra coisa, menos em Deus. Então a gente precisa entender que essa é uma fé, de fato, que sai do interior para o exterior.
Então nós aprendemos 3 coisas com a história de Noé de forma introdutória. A primeira delas é que o mundo no qual nós vivemos, o mundo no qual Noé viveu e não é diferente do nosso, é um mundo de corrupção, profunda corrupção, de inclinação para longe de Deus. Que no meio desse mundo Deus sempre age de graça, preservando, segurando, impulsionando para o bem aqueles que fazem parte do seu remanescente fiel. Que Deus coloca fé no nosso coração para acreditarmos naquilo que é inacreditável. E que toda essa história aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso, a gente precisa entender que o mundo ainda continua na prática do mal. E haverá um fim para esse mundo, como houve para os tempos de Noé. Um Salvador também já foi escolhido e está disponível. Jesus Cristo. Deus, assim como no tempo de Noé, providenciou um meio de salvação. Se lá era a arca, agora é a cruz. Se em Noé as pessoas precisavam estar na arca para serem salvas, agora as pessoas precisam estar em Cristo para serem salvas do grande julgamento. Jesus será para nós aquilo que foi para Noé. E mais, o julgamento de Deus está mais próximo do que nós imaginamos. E nós precisamos nos voltar para Cristo, nos arrepender dos nossos pecados e nos apegarmos à sua cruz. Essa não é a hora de você construir as suas próprias arcas com o seu próprio madeiro. Essa é a hora de você descansar em um madeiro, a cruz de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar.